Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Vamos meditar sobre uma reflexão feita pelo Papa Bento XVI sobre o brado de abandono de Jesus. Esta reflexão está no livro de Bento XVI, chamado Jesus de Nazaré, da entrada em Jerusalém até a ressurreição. O que o Papa Bento XVI, o maior teólogo vivo, estamos fazendo este vídeo no dia 26 de abril de 2021, o que este maravilhoso teólogo católico tem a dizer sobre a frase meu Deus, por que me abandonaste? Este grito de abandono de Cristo durante a sua crucificação. O que esta frase realmente significa. De modo concorde, Mateus e Marcos narram-nos que, à hora nona, Jesus exclamou com voz forte: meu Deus, por que me abandonaste? Está em Mateus 27, 46 e em Marcos 15, 34. É desta forma que o Papa Bento XVI começa a sua análise. Transmitem o brado de Jesus numa mistura de hebraico com aramaico e depois o traduzem em grego. Essa oração de Jesus nunca cessou de estimular os cristãos a questionarem-se e refletirem como podia o Filho de Deus ser abandonado por Deus. Que significa esse brado? Rudolf Bultmann, por exemplo, observa esse propósito. A execução de Jesus dá-se por causa de uma interpretação errada do seu agir, visto como agitação política. Falando do ponto de vista histórico, seria um destino sem sentido. Se ou como Jesus tenha encontrado nele um sentido, não o podemos saber. Não se deve encobrir a possibilidade que ele se tenha ido abaixo. Que devemos dizer perante tudo isso? É o questionamento que o Papa Bento XVI nos faz. Acima de tudo, continua, deve-se considerar o fato de os circunstantes, segundo a narração dos dois evangelistas, não terem compreendido a exclamação de Jesus, interpretando-a como um brado dirigido a Elias. Em estudos eruditos, procurou-se reconstruir a exclamação de Jesus precisamente de modo que, por um lado, pudesse ser confundida como um brado dirigido a Elias e, por outro, constituísse o brado de abandono do Salmo 22. Seja como for, só a comunidade crente entendeu a exclamação de Jesus, não compreendida e confundida pelos circunstantes, como o início do Salmo 22, e com base nisso, pôde entendê-lo como brado verdadeiramente messiânico. Com outras palavras, meus irmãos, as pessoas à volta, naquele momento em que Jesus foi crucificado, não entenderam as palavras de Cristo. Acharam que ele estava pedindo a ajuda do profeta Elias. E o Papa Bento XVI afirma, sem dificuldades, que, na verdade, Jesus estava proclamando, recitando, tornando vivas as primeiras palavras do início do Salmo 22. Esta exclamação de Jesus deve ser compreendida por nós, cristãos, discípulos de Jesus, membros de sua igreja, como sendo o início de um dos salmos mais interessantes e sublimes das Sagradas Escrituras, no sentido
de compreensão do messianismo que se realiza na pessoa de Jesus Cristo. Nós já falamos sobre isso aqui no canal em vários de nossos vídeos. O Antigo Testamento só ganha pleno sentido, pleno cumprimento no Novo Testamento. Os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados pelos judeus de Torá e pelos católicos de Pentateuco, representam a lei, e o maior número de livros do Antigo Testamento são de profetas. Podemos dizer que a lei e os profetas são os temas centrais do Antigo Testamento. Em Mateus 5, versículo 17, Jesus Cristo diz: não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Podemos substituir: não julgueis que vim abolir o Antigo Testamento. Não vim para abolir o Antigo Testamento, mas para levá-lo à perfeição ou ao pleno cumprimento. As palavras de Mateus 5,17 se encaixam perfeitamente na análise feita por Papa Bento XVI em sua obra Jesus de Nazaré, da entrada em Jerusalém até a ressurreição, que começa na página 194, analisando este brado de Jesus na cruz. O Salmo 22 está sendo atualizado quando Jesus repete as suas palavras, as primeiras palavras na cruz. O Salmo 22 passa a ter o seu pleno cumprimento neste momento, porque toda a Sagrada Escritura culmina na pessoa divina de Jesus. E com o Salmo 22 não é diferente. Ele foi inspirado por Deus, ele foi escrito muito tempo antes de Jesus vir ao mundo, mas ele encontra o seu pleno cumprimento no momento em que Jesus brada as suas primeiras palavras na sua crucificação. Não se trata de um brado qualquer de abandono, continua o Papa Bento XVI. Jesus recita o grande salmo do Israel sofredor e, deste modo, assume em si todo o tormento, não só de Israel, mas de todos os homens que sofrem neste mundo pela ocultação de Deus. Naquele momento em que Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Todos aqueles que sofrem por não encontrarem Deus, toda esta dor é assumida por Cristo. Jesus leva perante o coração do próprio Deus o brado de angústia do mundo atormentado pela ausência de Deus. E Jesus, neste momento, se identifica com o Israel sofredor, com a humanidade que sofre por causa da obscuridade de Deus. Assume em si o seu brado, o seu tormento, toda a sua necessidade de ajuda e, ao mesmo tempo, desse modo, os transforma. Precisamos compreender profundamente estas palavras do Sumo Pontífice. Toda dor gerada, causada pela aparente ausência de Deus, dor dos homens, é assumida por Jesus na cruz. Neste momento, meus irmãos, Jesus está assumindo todos os pecados presentes, passados e futuros de todos os homens para pagar essas faltas e resgatar todos aqueles que passam a seguir Jesus Cristo com o sim coerente manifestado na fé e, por consequência, nas boas obras,
na percepção digna dos sacramentos e no seguimento concreto ao Mestre da vida. Como vimos, o Salmo 22 permeia a narração da paixão e a ultrapassa. A humilhação pública, o escárnio e o abanar a cabeça por parte dos zombadores, os sofrimentos, a sede terrível, o transpassar as mãos e os pés, o sorteio das vestes, a paixão inteira, como que aparece narrada antecipadamente nesse salmo. Mas, pronunciando Jesus as palavras iniciais do salmo, em última análise, já está presente o conjunto dessa magnífica oração. Inclusive, meus irmãos, a certeza do atendimento que se manifestará na ressurreição, na formação da grande assembleia e na saciedade da fome dos pobres, como podemos ver no Salmo 22, nos versículos 25, 26, 27 e 28. Está dito lá: porque ele não rejeitou nem desprezou a miséria do infeliz, nem dele desviou a sua face, mas o ouviu quando lhe suplicava. De vós procede o meu louvor na grande assembleia, cumprirei meus votos na presença dos que vos temem. Os pobres comerão e serão saciados, louvarão o Senhor aqueles que o procuram. Vivam para sempre os nossos corações, hão de se lembrar do Senhor e a ele se converter todos os povos da terra, e diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Estes versículos do Salmo 22 estão sendo ouvidos e concretizados no momento em que Jesus pronuncia as palavras iniciais deste mesmo salmo, enquanto está dando a vida pelo resgate de muitos. O brado no tormento extremo é simultaneamente certeza da resposta divina, certeza da salvação não só para o próprio Jesus, mas para muitos. Esse brado, meus irmãos, não é um brado de alguém que está sendo abandonado por Deus Pai. Não é Deus Filho perdendo a fé. Nem tão menos é Jesus chamando Elias, como aqueles que estavam ao redor de Jesus naquele momento da paixão e sua crucificação, acabaram compreendendo de forma completamente errada. Não. Jesus é o Verbo encarnado, Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é onisciente. Ele é o próprio Deus. Como ele vai se sentir abandonado por Deus, se ele está cumprindo voluntariamente o projeto e a vontade de Deus Pai, sendo o próprio Deus Filho, sabendo de todas as coisas, sabendo da importância desta encarnação, sabendo da importância de Deus se fazendo homem e resgatando a humanidade dos seus pecados, vencendo a morte, o inferno e o próprio pecado. O brado no tormento extremo é simultaneamente, repito aqui as palavras do Papa Bento XVI, certeza da resposta divina, certeza da salvação, não só para o próprio Jesus, mas para muitos. A frase inicial do Salmo 22, que era um brado de abandono, uma pergunta, ela está sendo respondida com a certeza da salvação neste momento em que Jesus morre por nós na cruz. E concretiza, exatamente por isso, por causa da certeza da resposta divina, que nos indica a certeza da salvação, concretiza e responde
os versículos 25, 26, 27 e 28 do mesmo salmo. Este acontecimento na cruz nos mostra de forma cabal o quanto a palavra de Deus é viva. Nós sabemos que a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo, mas estou aqui me referindo às Sagradas Escrituras. Como essas linhas sagradas são vivas, como o Antigo Testamento ganha todo o sentido na pessoa de Jesus, que é o ápice, é o centro do Novo Testamento. E o Papa Bento XVI continua. Na teologia mais recente, fizeram-se muitas tentativas incisivas de sondar, partindo desse brado de angústia de Jesus, os abismos da sua alma e compreender o mistério da sua pessoa no tormento extremo. No fim de contas, todos esses esforços caracterizam-se por uma abordagem demasiado limitada e individualista. Não podemos compreender esse brado de angústia de Jesus como sendo o brado de angústia de um homem atormentado, de um homem imperfeito, mas sim a atualização, a concretização deste brado de angústia de todos os homens que está registrado no Salmo 22 e que se realiza profeticamente neste momento da crucificação de Jesus Cristo. Penso que os padres da Igreja, com seu modo de compreender a oração de Jesus, estiveram muito mais perto da realidade. Já nos orantes do Antigo Testamento, as palavras dos salmos não pertencem a um sujeito individual fechado em si mesmo. Estes salmos, meus irmãos, não são simplesmente escritos individuais daqueles que os fizeram naquele contexto temporal. Sem dúvida, são palavras muito pessoais, surgidas na luta com Deus, mas palavras as quais, no entanto, estão ao mesmo tempo associados em oração todos os justos que sofrem, todo o Israel, ou melhor, a humanidade inteira em luta. E por isso esses salmos abraçam sempre o passado, o presente e o futuro. Situam-se no presente de sofrimento e, todavia, já levam em si o dom do atendimento, da transformação. Por isso, olhando para Mateus 5,17, nós percebemos que neste momento da cruz, o Salmo 22 está tendo o seu pleno cumprimento no decorrer da história da salvação da humanidade. Essa figura basilar, que na investigação mais recente é caracterizada como personalidade corporativa, os padres acolheram-na e aprofundaram-na a partir da sua fé em Cristo. Nos Salmos, diz-nos Agostinho, é Cristo que reza conjuntamente como cabeça e como corpo. Reza como cabeça, como aquele que nos une a todos num sujeito comum e nos acolhe a todos em si. E reza como corpo. Isto significa que a luta de todos nós, as nossas próprias vozes, a nossa tribulação e a nossa esperança estão presentes. Nós mesmos somos orantes desse salmo, mas agora de maneira nova, em comunhão com Cristo. E a partir dele, passado, presente e futuro estão sempre unidos. Encontramo-nos sempre de novo no hoje abissal do sofrimento, mas também a ressurreição e a saciedade dos pobres sempre se verificam já,
hoje. Numa tal perspectiva, nada do horror da paixão de Jesus é cancelado. Pelo contrário, aumenta, porque não é só individual, mas traz em si realmente a tribulação de todos nós. De uma forma sublime, tudo que já foi dito aqui está sendo confirmado pelas palavras do Papa nessa conclusão. O sofrimento de Jesus na cruz, ao assumir todos os pecados da humanidade, resgata toda a humanidade, todos aqueles que se voltam para Jesus e assumem esta fé em seu sangue redentor. Todos nós estamos com Cristo rezando este salmo e junto com Jesus damos o sentido redentor a toda esta tribulação. Para terminar, ao mesmo tempo, porém, o sofrimento de Jesus é uma paixão messiânica, um sofrer em comunhão conosco por nós, um estar com que deriva do amor e assim já traz em si a redenção, a vitória do amor. Esta paixão não termina com o sofrimento, com a tribulação. Ela termina com o resgate de uma multidão. Ela desemboca na ressurreição. O amor vence o ódio. O amor se encontra com o pecado e o purifica. Bem, meus queridos irmãos, o que vocês acharam desta reflexão sobre o brado de abandono de Jesus? Reflexão esta em cima das palavras do Papa Bento XVI. Deixem nos comentários a opinião de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.